Boa noite a todos. Que Deus abençoe, né? Vamos orar novamente, que Deus possa estar me usando nesse momento. Oremos. Deus amado, Pai Santíssimo, muito obrigada, Deus, porque estamos aqui, que possamos, ó Deus, estar atentos à Tua palavra, que não seja eu que falha, Pai, mas o Senhor fale, ó Deus, através de mim, possa ser instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, essa noite a gente tem por tema Conectados, e o texto base, ele encontra-se no Salmos 42, 1, os versículos 1 e 2, e eu gostaria que possamos abrir nossas Bíblias no Salmo 42, os versículos 1 e 2. Todos acharam? Ok? Tá. Diz assim: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amém. O salmista, no Salmo 42, nos versículos 1 e 2, ele assemelha-se como uma costa, e ele demonstra que sua alma ela é sedenta pela presença de Deus. E finaliza o versículo com uma interrogação, que diz assim: como poderei entrar, apresentar-me a Deus? A interrogativa, ela nos deve levar ao pensamento ou à idealização da resposta. E o tema dessa noite, como eu já disse, é Conectados. E por que, colocar esse tema? Porque a gente vive em uma era altamente tecnológica e conectada, e logo vale pensarmos em quem ou o que estamos ligados. Pode colocar no próximo slide, por favor. Não sei se dá para ver mais ou menos, mas fazendo pesquisas a respeito do tema, eu encontrei que os brasileiros e a internet, eles têm uma relação em cerca de 81% da população brasileira. Nas pesquisas do TIC Domicílios de 2021, traça um cenário da população conectada chega até 81%. Tem os dados de 2019, que é 74%, 2020, 81%, e 2021 também se repete os 81%. A pesquisa ainda fala que o Brasil é um dos campeões mundiais em torno de permanência na rede, e ele está em terceiro lugar, já que os internautas brasileiros, eles passam em média, segundo a pesquisa, acho que se baseia em 2020, eles passavam 9 horas e 14 minutos por dia conectados. A faixa etária mais conectada, ela se volta por volta dos 16 a 24 anos. E chega a 94% declararam usarem a internet. Com o início do século XIX, a tecnologia ela surge não como um entretenimento, mas como uma ferramenta de trabalho. Ela vai surgir lá por volta da Segunda Guerra Mundial, como um instrumento de processamento de dados matemáticos e destinados à solução de balística e à decifração de códigos criptografados. Dessa forma, a gente pode definir o uso excessivo de tecnologias. Ela tem que levar em conta certos prejuízos psicológicos capazes de se observar por meio dessas conexões. Existe uma perda ou um empobrecimento das relações interpessoais. Dentre eles vão ser a mudança de humor, a alteração da percepção do tempo. A gente pode usar o exemplo da pandemia como uma explicação para essa perda de tempo, porque a gente passou muitas horas em casa, confinados, com apenas, possivelmente, só celulares ou outros meios de comunicação, e passamos a entender que o dia pareciam os mesmos, ou não parecia que as horas passavam, ou passavam muito rápido. Então tem a ver com isso. A tendência de substituir o mundo real por um lugar virtual,
no qual se tenta construir seu próprio mundo pessoal, a quantidade de tempo diante desses dispositivos. Eu gostaria que pudesse... Não, ainda não passa não que eu vou... outras pesquisas citam os grupos, crianças, adolescentes e adultos. Eles dizem que as crianças, notam-se que nessa fase, muitas modificações cognitivas, motoras e corporais ocorrem, e a tecnologia digital ela contribui para esse desenvolvimento. A gente vê que as crianças elas faltam nascer, já me dá um celular, né? Porque elas já está no cognitivo delas de estarem se desenvolvendo para isso. Os pais acabaram substituindo a chupeta ou qualquer outro meio de fazer com que a criança esteja entretida, aí acabam dando o celular. E isso faz com que isso contribui tanto negativamente como positivamente. O uso de aparelhos eletrônicos pode alterar o desenvolvimento cognitivo e social. Já para os adolescentes, é caracterizado por ser uma faixa etária ou uma fase já marcante de estar usando esses meios. E algumas pesquisas falam que mudanças evolutivas rápidas e intensas nos sistemas biológicos, psicológicos e sociais. Os adolescentes eles são vistos como um segmento social que é mais vulnerável às transformações tecnológicas, uma vez que estas tornam-se algo constante na vida dos adolescentes, por meio do uso de aplicativos digitais, ou sejam jogos, redes sociais, sites e videogames. O uso excessivo à internet pelos adolescentes vem alterando a forma deles interagirem, inibindo a sua interação com o meio, podendo causar problemas sociais como a separação do indivíduo do convívio social, chegando a uma solidão e também um mal do século, que é a depressão, porque eles acabam ficando muito tempo reclusos e criam seu próprio mundo, então não tem o entendimento ou o filtro de estar no mundo real, eles apenas preferem viver no mundo virtual. Antes eu gostaria de perguntar, hoje, em 2022, quantas horas média? A gente viu, né, que antes o brasileiro passava 9 horas e 14 minutos. Hoje, quantos em média vocês acham que nós passamos? Pode falar, sou ouvidos. 24. Pode passar para o próximo slide, por favor? Diz assim: até que tudo, ela fez um levantamento onde os usuários passam em média 12 horas e 8 minutos por semana assistindo vídeos no YouTube e 11 horas e 19 minutos se dedicando às redes sociais, principalmente WhatsApp, Facebook e Instagram. A pesquisa também mostra que estar conectado se tornou uma dependência, uma vez que 43,5% das pessoas dizem precisar de conexão à rede para seus hobbies, enquanto 36% dos entrevistados disseram que não imaginam como seria o seu dia sem internet. Quando eu estava fazendo a pesquisa e lendo isso me deixou, nossa, como é que alguém vai falar isso, né? De dizer que o seu dia, não imagina o seu dia sem a internet. E realmente existem pessoas que, se esquecer o celular ou em casa, ela volta. Ela pode já ter andado um bom quilômetro para ter ido embora, mas ela volta. Por conta dessa dependência, dependência emocional, independência desse aparelho que parece que é uma parte do corpo já da pessoa. E só um instante. E esses dados são preocupantes. Eu fiquei pensando, será que elas entendem? Será que elas pensam assim também da Bíblia? Será que eu não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia? Porque para mim ela é vital. Será que eles pensam assim também, parafraseando, que não se conseguem imaginar como seria o seu dia sem a leitura da Bíblia? Que não conseguem se imaginar como seria o seu dia sem a leitura da palavra? Esses dados eles são preocupantes e nos levam a pensar qual tem sido a verdadeira prioridade na nossa vida. E tanto tempo conectado nas redes seculares e pouco tempo ligado aos meios de comunicação com Deus. Agora,
tem 3 perguntas, vocês não precisam responder alto, mas respondam para si, que a gente possa refletir. Que a primeira diz assim: você tem tido o mesmo entusiasmo com a Bíblia, assim como as mídias sociais? Você tem dedicado tempo à oração? Você tem se dedicado à adoração a Deus? Essas perguntas, elas nos levam a repensar o nosso relacionamento com Deus. Será que eu tenho me dedicado muito mais a outras coisas da qual não me aproximam de Deus? Ou eu tenho priorizado tantas outras coisas que não vão me aproximar dele? Vamos ler Romanos 12, 2. A gente já até leu no começo, mas vamos ler de novo. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos aqui na Terra, mas que a gente não possa estar vivendo que nem as pessoas na Terra vivem. Você, adolescente, que seja um adolescente diferente. Você, jovem, que seja um jovem diferente. Não se molde aos padrões do mundo. Não se molde às tendências do mundo, porque a gente é bombardeado diariamente. Obrigada. Nós somos bombardeados diariamente com muitas coisas da Terra. São aplicativos, tendências novas, o atual, danças novas, músicas, tantas outras coisas, a qual tem afastado essa geração de Deus. E nós devemos estar alertas para isso. Vamos passear um pouco pela Bíblia, desculpa. O primeiro livro que a gente vai ler, primeiro versículo, se encontra em 1 Coríntios 6, 12. Possamos todos abrir ou acompanhar na 1 Coríntios 6, 12. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Pode ir. No slide pode passar o slide. Essa imagem, ela diz assim: não se deixe dominar. E tem o texto base de 1 Coríntios 6, 12. Que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por todas. Não se deixe ser dominado pelas coisas ao seu redor. Vigie, pondere e use adequadamente. O segundo é 1 Tessalonicenses. Pode passar o slide. É 1 Tessalonicenses 5,17. Vai falar a respeito da oração. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. De toda a injustiça. A imagem do slide, ela tem um sinal do Wi-Fi e diz: conecte-se com Deus. Quando a gente chega no lugar, a gente sempre pergunta: qual é a senha do Wi-Fi? E aqui a senha do Wi-Fi é a oração. A oração é a conexão a qual nos leva a Deus. Quando eu estudava no fundamental, tinha uma música, que eu não me lembro dela, também não sei cantar, mas ela diz que liga para Jesus agora e pede que chegou a hora. E eu sempre entendi que a oração era esse telefone, a qual a gente tinha com Deus. E é impossível você falar com Deus se não for pela oração, né? Seja de olhos fechados ou abertos, é uma comunicação. É você falar com Ele. É como você falar com um amigo. Você está do lado de Deus. Jesus é o nosso amigo. Ele já sabe tudo o que passa com a gente. Ele já sabe tudo, não adianta. Ele lê os nossos pensamentos. Ele sabe tudo o que vai acontecer, tudo que já aconteceu, o que a gente está sentindo. Mas o que Ele necessita é que a gente fale. É aí que está a chave do relacionamento. Ele quer que você o procure, porque Ele já sabe o que está acontecendo com você. Então,
a necessidade que nós encontramos é da oração, é você buscar. Daniel, em Daniel 6:10, ele estava passando por um problema muito grande, né? Porque ele estava sendo perseguido, estava sendo injustiçado. E Daniel 6:10 fala que, pois quando Daniel soube o edito estava sendo assinado, entrou em sua casa e ora, havia no seu quarto janelas abertas e viradas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Tem uma frase que eu gosto que fala: não conte ao seu Deus o tamanho do seu problema, mas conte ao seu problema o tamanho do seu Deus. E como é que você vai contar a Deus quais são os seus problemas? Orando, porque é esse canal a qual nós temos. Então, não se preocupe com o que você está vivendo, mas mostre para o seu problema que Deus você tem, que é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E que possamos orar todo o tempo, orar diariamente, buscar em oração a Deus. Porque só assim a gente vai conseguir aguardar, né, a vinda de Jesus, nos fortalecer ainda mais. Isaías 40:31. Pode passar para o próximo slide? Eu só vou acompanhar aqui. Tem uma bateria. E essa bateria está o quê? Ela está fraca. E diz: como está a bateria da sua fé? Ajoelhe e recarregue-se. Isaías 40:31 fala que: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E na imagem tem 1 Coríntios 6:12, 12:10. 2 Coríntios 12:10. Não estou lendo. Diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que sei que sou forte. Por mais que a gente esteja passando por tantos momentos conflituosos na nossa vida, mas possamos entender que no amor de Cristo nós somos fortes. Nós somos fortes em Cristo. E que possamos, com a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, a adoração, buscarmos sermos fortes em Cristo. O quarto ponto fala, está lá em Salmos 89:15, que diz: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como é feliz as pessoas a qual estão com Deus, quando a gente vê alguém, né, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio da presença de Deus. E você, poxa, eu quero encontrar a tua felicidade, eu quero saber como tu está passando por tantas coisas difíceis, tu está passando por tantos momentos, e tu está sempre assim, tão feliz, tão para cima, tão transmitindo uma paz. Eu também quero conhecer, que a gente possa ser feliz em Cristo, que a gente possa buscar, aclamar a Deus e andar sempre na luz da sua presença. Mateus, pode passar o slide, por favor? Tem outra que diz: fale com Deus, Ele visualiza e responde. A gente, de Jesus você não leva vácuo. A gente pode... De Jesus você não leva vácuo. Você pode mandar mensagem para alguém e a pessoa não te responder, mas Jesus, Ele está sempre lá, 24 horas com você. Ele tem sempre tempo, Ele está sempre disponível para você. Basta você falar com Ele: oi, Senhor, quero falar contigo. Ele está sempre disposto a te responder. Pode passar. O próximo, não dá para ver? Dá para ver? Ah, dá. Jesus, Ele tem um chamado para você. Mateus 28, 18, 20, nós somos anunciados para quê? O que é que Mateus 28, 18, 20 diz lá? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você tem um chamado. Cada um de nós tem um chamado. Eu tenho o meu chamado, vocês têm o chamado de vocês. Então, que possamos, com o nosso chamado, sermos usados por Deus. Não, mas eu não sei em que eu posso servir, em que eu posso ser útil para o reino de Deus. Em tudo, com a tua vida, você pode ser útil para Deus. Então, que em todas as oportunidades, a gente sempre tem oportunidades diárias, mas a gente não percebe. Deus, ele sempre nos possibilita uma nova chance de aproximar alguém dele, uma nova chance de falar e propagar o evangelho dele, seja na nossa rua, seja na nossa casa, seja com os nossos colegas, faculdade, trabalho, aonde for, na nossa roda de amizade. Mas Deus, ele sempre nos chama, e que possamos atender ao nosso chamado. E pode botar o outro eu acho interessante para botar. É uma charge, é uma espécie de charge do C.S. Lewis, que diz assim, tem uma Bíblia, aí tem um jovem, uma pessoa lá, e eu acho que são traços, e diz assim, eu ouvi falar que era o alimento dele. Ora, bolas, Adalberto, se realmente fosse, ele não ficaria 6 meses sem comê-lo. Que essa charge possa fazer a gente refletir, não ficar tanto tempo sem buscar. Assim como a gente precisa do alimento diário, a Bíblia também é nosso alimento diário. A oração, a leitura da Bíblia são as nossas vitaminas. Não adianta... Tem outra música também que fala... quem sabe cantar me ajuda, porque eu não sei. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, vai diminuir. Então, que a gente não se importe somente com os alimentos físicos, mas também o espiritual, para que a gente cresça espiritualmente, porque assim como a gente cresce em estatura, a gente também precisa crescer espiritualmente, e é por meio da oração e da leitura da Bíblia. E quem não ora, quem a Bíblia não lê, vai diminuir, vai ficar raquítico, vai ficar uma pessoa muito pequena na fé. Então, que possamos crescer. E alguns versículos, algumas partes da Bíblia, né, para a gente guardar no coração, diz assim em Jeremias 29:13, se puderem me acompanhar, Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu não lembro aonde foi que eu passei, mas andando de ônibus a gente vê algumas coisas, né? E tem uma frase que fala, muitos me procurarão, mas não me acharão. Isso se refere à vinda de quando Jesus voltar. Muitos procurarão, a gente tem tantas oportunidades de estar com Deus, de estar procurando a Ele, mas a gente não tem dado o valor real a qual Ele tem, né? Então, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que possamos ter no nosso coração coisas boas, a qual nos aproximem de Deus. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, que o nosso coração possa estar cheio da presença de Deus, possa estar cheio daquilo a qual é bom para a vida, de estar, seja saudável para a gente. Salmos 105:4 o salmista fala que recorram, Salmos 105:4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Não são as coisas do mundo a qual vão te levar para o céu. A gente crê, né, na salvação em Cristo. E todo mundo quer ir para o céu. Se tu for perguntar quando tu está no velório de algumas pessoas a qual não são crentes, não, a pessoa foi para o céu. Isso me deixa assim, sempre me perguntando muito, né? Não, ela vai com Deus. Muitos querem viver no céu, mas não querem pagar o preço para viver no céu. Entendeu? Então, que a gente possa acreditar, ter a fé, né? Que em Cristo nós somos salvos. E essa salvação, ela foi paga. Jesus Cristo não morreu à toa. Ele não derramou o sangue dele
para que a gente vivesse aqui só de passeio. A gente não veio aqui a passeio, a gente veio para sermos servos de Cristo aqui. Então, que a gente possa dar exemplo, possa colher tesouros no céu e buscar sempre a presença dele. E viver continuamente, porque a gente não sabe quando Cristo vem. Mas a gente vê, né, que está se aproximando cada vez mais. Então, que a gente possa viver como se o amanhã fosse o último dia aqui na Terra, porque a gente não sabe. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Eu não sei se Jesus vai voltar daqui a 10 minutos. Eu não sei se Jesus vai voltar amanhã, só Ele sabe. Então, que a gente possa estar pronto em todo momento. Guardar a nossa fé sempre. Não deixar nada para amanhã, mas resolver hoje. Se você tem algo a qual te afastou da presença de Deus, que você peça perdão, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe o que está escrito na tua vida para acontecer. Então, que a gente possa buscar, recorrer ao Senhor e ao seu poder e buscar sempre a sua presença. 1 Crônicas 28, versículo 9, que diz, 1 Crônicas 28, versículo 9, e vocês, e você, filho meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece as motivações dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Que possamos buscar ao Senhor e não sermos rejeitados por ele. Josué 1:8. Josué 1:8 diz que não deixe de falar as palavras. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que possamos meditar na palavra de Deus diariamente, não somente aos domingos, não ser somente crente de domingo, ter a Bíblia aberta em algum salmo, lá na sala, lá pegando poeira, e lembrar da charge da traça, que ele diz que era o alimento diário dele, mas está lá empoeirada, está lá guardada, você só vê uma vez na semana, passa o resto da semana sem buscar. Mas que possamos, assim como fala em Josué 1:8, não deixar de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Porque o nosso propósito é sermos ferramentas de Deus aqui na Terra. Então, como é que você vai poder falar de Deus para alguém se você não conhece? Você não consegue falar de algo que você não tem domínio. Assim como um trabalho de escola, usar um exemplo bem mais prático, um trabalho de escola, você querer tirar um 10, sendo que você não estudou. Você não se dedicou, você não buscou, lendo sobre, conhecendo um pouco mais. Não vai tirar um 10, não vai conseguir a aprovação. Então, se assemelha. A gente não vai conseguir falar das palavras da lei, desse livro, se a gente não meditar nela, se a gente não buscar conhecer sobre ela. E para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nele. Eu não lembro o endereço, mas fala que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a Bíblia, ela é um manual de fé e prática. Aqui tem tudo que você buscar, tudo. Todos os assuntos a qual a gente for buscar, na Bíblia tem todas as respostas. Então, que a gente possa cumprir fielmente. Guardar a palavra no coração, mas não só para a gente, mas para que outros possam conhecer. Guardar a palavra no coração para que nosso coração, lembra aquilo, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Guardar no coração para que a nossa boca fale aquilo que está cheio de Cristo. Para que a nossa vida assemelhe-se a Cristo. E, por fim, a gente falou, né, um pouco sobre como se conectar com Deus. E comecei falando sobre as tecnologias.
E as tecnologias, elas não são mal, elas não são 100%, elas não têm maldade, assim, não é que não tem maldade, tem maldade, deixa eu me expressar melhor. Não é que elas são 100% negativas, mas elas têm o seu ponto de positividade. É só que a gente não sabe ponderar e ter limites. Tudo na nossa vida tem limites, basta você saber administrar. Imagine como é que seria Paulo, influência digital, né? Falar sobre ter essa ferramenta nas mãos de evangelização. Isso aqui é uma forma muito mais rápida de você proliferar o evangelho, você falar de Deus e em segundos muitas pessoas conhecerem de Deus, e que a gente possa usar esse instrumento como pregação e ter a nossa vida de oração, de leitura e de comunhão conectada com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês.